Diga lá, Major, meu nome é Renato Gomes, seja bem-vindo a mais um vídeo do Major Xixa. E hoje o tema para vocês vai ser dicas para montar o seu primeiro arguile. Vem comigo na vinheta, papai. Diga lá, Major, seja bem-vindo a mais um vídeo. Já vamos falar do comecinho, que o vídeo é proibido para menor de 18 anos. Hora nenhuma nós estamos fazendo apologia ao tabaco, nada do tipo. Hoje vai ser um vídeo meio diferente dos outros. Hoje vai ser mais um vídeo, como é que eu posso dizer? Educacional. Boa. Que vai ser dicas de como montar o seu primeiro arguile. Desde a stem, do vaso que você vai usar, do prato, do pegador, da mangueira, conduíte, abafador, tudo. Então vamos lá. A gente trouxe para vocês 3 tipos diferentes de arguile pequeno. Por quê? O arguile pequeno ganhou muito espaço no mercado pela questão da praticidade. E de quando a gente começou a fumar arguile, é o quê? 10 anos atrás? 2008? Uns 7 anos atrás aí. 7 anos, eu comecei a fumar em 2008, então já tem bastante tempo. A gente tinha o quê? Mia Petit, lembra? Bambino, Minha Bambino, Chininha clássico da galera, carvão de pólvora, afisal de melancia. Nossa, só de lembrar, moleque, ó. Avestruz. Dá até aquela pulmão bate-palma aqui, ó. Muito bacana. Então vamos lá. A gente tem pra vocês aqui 3 tipos de arguile pequeno, porque a gente começa do Triton, que é um arguile de custo médio e um dos mais populares entre os pequenos que nós temos. Nós temos o Empire, que é um arguile novo da Hoka King. E nós temos aqui o Kingdom, que foi um arguile do Sorrilha, que foi feito junto com a Zomo há uns tempos atrás. Isso aqui é tudo emprestado, dos meus amigos, tem todo mundo, porque né, do canal, o meu é só aquele do canal e o Regal aqui. Então bora lá. Hoje em dia, a gente tem que lembrar que, pela questão dos arguiles serem usinados, você não tem mais os problemas antigamente, que era incluso respiro, que não era tão bom, o fluxo era meio restrito. Quem lembra que comprava os Mia Petit antigamente, você tirava o encaixe dele da mangueira, que era pra cima assim, e você furava direto na stem, direto no coração do arguile, para você melhorar a questão do fluxo. E por os arguiles hoje em dia serem arguiles usinados, acaba que você perdeu esse problema. Graças a Deus a gente evoluiu bastante. E o que muda hoje? A estética do arguile que você tem, que ele é usinado, mas tem as partes de acabamento em madeira, anodização, e faz toda a diferença. E você tem muita diferença por jarro. Porque, um exemplo, você tem o jumbinho, que é o nosso vaso pequeno. A gente tem o sino, como para vaso pequeno também, que é parecido esse aqui que está no Regal. Nós temos esse daqui, que é da... Qual a marca desse aqui? Acho que é Zuki. Da Zuki, né? A Zuki. E por que faz diferença? Quando você tem um jarro, tipo esse globinho aqui, você vai fazer, querendo ou não querendo, um pouco mais de força para você tirar a fumaça dele pelo formato do arguile. Enquanto você pega um sininho desse, um arguile que é mais, um jarro na realidade, que é mais retinho, você não tem que fazer tanta força, mas é algo que, quando você colocar em prática, faz muita pouca diferença. Temos aqui ó, o Empire, por exemplo. O Empire é um arguile que ele é de baixo custo, pelo menos ao meu ver, os arguiles pequenos, porque você consegue encontrar um Empire desse aqui a 140, 160, na Duff a gente encontra, Duff, Aladdin, Amerê. Nós já temos o Triton, que é um arguile que é um pouco mais caro, que está na média dos seus 160, dependendo até do lugar, você vai achar até R$200. E nós temos o Kingdom, que é um arguile que ele já tem um custo bem maior. Já vim vendendo ele aí a R$300. Só a stem, só o corpo. Que desse nível a gente tem os Zeus Mini, que também é um arguile mais caro. Nós temos de baixo custo, outros N arguiles na realidade, né? A gente tem arguile que ele é de plástico, que ele é um plástico resistente a calor, mas a stem dele, que é a parte do ferro, ela é de alumínio, então facilita muito. E arguile de 40, 50 reais no máximo que você vai achar o corpo. Então você me fala assim, Renato, quero ter um arguile pra sair, pra levar pra uma festa, que não vai ser tão pesado, que eu não vou ter que gastar tanto. Você consegue montar arguiles com... Mais fácil para guardar também. Mais fácil para guardar, numa mochila você leva, você consegue montar arguiles de 115, 120 reais.
Lembrando que você pode comprar pratinhos mais caros, como esse da Triton, que tá o quê? Uns 75, 65, 80, depende do lugar. Que são pratos que eu acho ele muito prático pela questão de você ter a telinha separada do prato, que você bate o carvão e a cinza ele desce. Como pratos mais simples, mas que não deixam de estar bonitos, como esse aqui da Ex-Hookah, que a gente usa, por sinal, o dourado no arguilha oficial do canal. Como eu uso o preto no meu Eagle, que são arguilhas pratos que eu já vi sendo vendido a 20, 25 reais. E é um custo que eu acho muito barato. Com pratinhos medianos, que é esse aqui da Halawood, né, Joãozinho? Que você vê sendo vendido por 35, 40 reais. Então bora lá. Quando você for comprar o arguilho, o que você pode olhar? Quando você vai comprar, um exemplo, um tritozinho desse aqui. Os pontos que a gente sempre coloca para você ter na sua cabeça o arguilho é fácil de lavar? Higienizar o arguilho, eu vou ter muito trabalho? Porque você pega um tritozinho desse aqui, por exemplo, ó, você tira a rosquinha dele aqui, tira a bolinha do respiro, que no caso é uma bolinha de respiro de metal. Você pode estar trocando por uma bolinha de plástico, pela questão de enferrujar, de ficar mais fácil também para você assoprar. Na hora de assoprar ele não tem que fazer tanta força. Você vai olhar se a dowel stem dele é rosqueável. Por quê? Quando você tem um arguilho que você pode tirar a dowel stem dele, ele te facilita na limpeza. Você pega a escovinha, passou aqui, passa a escovinha aqui, ou você quer colocar de molho, por exemplo, ele fica muito mais fácil. E faz toda a diferença na sua sessão, porque se você mantém a qualidade da limpeza do seu arguilho, você não vai ter questão de sabor ficar grudado, do seu fluxo não ficar tão restrito também, porque a sujeira, querendo ou não querendo, ela pode se tornar um empecilho. Então você já tem a média de preço de cada um, que são arguilhos de baixo custo. O jarrinho, esse jarrinho, por exemplo, aqui você encontra da Luna por 40 reais, você encontra da Kong, que são vasos um pouco mais finos, mas mais baratos, em conta de 25 a 30 reais. O fluxo dos três arguilhos, como eu estava explicando no começo, ele não tem tanta diferença devido a... Hoje os arguilhos, a maioria deles, por serem usinados, eles já têm uma qualidade boa na vazão do respiro. O diâmetro é muito parecido. O diâmetro é muito parecido, como na purgada que você tem na mangueira. Acaba que não faz tanta diferença. Como você pega, por exemplo, esse arguilho aqui, o Kindle, ele tem uma entrada da mangueira diferente. Por quê? Porque ela é uma entrada que é em 90 graus. Ah, Renato, muda muita coisa? Muda. Ele fica um pouco mais leve. Ah, mas ele é muito melhor do que o Empire, por exemplo? Não. Porque a qualidade dos arguilhos usinados, a gente chegou num padrão que não faz tanta diferença. Então você pega mais pelo custo-benefício do seu arguilho e pelo quanto você quer investir no seu primeiro setup. Por quê? Porque o mais caro então é melhor do que o mais barato. Não. Ele vai do que o seu bolso pode fazer, do que você quer colocar para comprar, do que você pode fazer. Vou montar o primeiro Empirezinho numa base Luna, com um pratozinho da Triton, da Ex-Hookah, e depois eu vou puxar para um arguilho um pouco mais caros. Então vai de você, do seu bolso, do que você quer. Mas lembrando que você tem que olhar a questão de limpeza, o quanto ele é mais prático para você para limpar. Questão de acabamento, hoje em dia você pega esses usinados com o Tritonzinho, Empire. Você pode lavar ele com escovinha direto na água, não vai ter problema. Se você pega um arguilho, por exemplo, um Amazon Prime, que ele também tem a central dele de madeira, você já não pode fazer uma limpeza tão direta. Você tem que ter um pouco de mais cuidado, mas não vai atrapalhar em nada seu fluxo, correto? Vamos lá. Voltando para os arguilhos médios, eu fiz questão de trazer esse mini Camanja aqui. Por sinal, argentino, muito obrigado, isso aqui é uma raridade. A gente escuta muito hoje em dia o pessoal falar que KM é arguilho de iniciante. Gente, pelo amor de Deus, isso é a maior mentira que eu já escutei na minha vida. É igual você me falar que um carvão de fibra de coco é igual um carvão de pólvora. Não tem nem como você comparar. Porque um KM, poxa, é um arguilho que é feito há quantas centenas de anos? Não é? Umas 2, 3 centenas de anos aí. Você pega o Kalimamun, que é uma marca que é ultra antiga no mercado, que é ultra tradicional. Ah, mas o fluxo é diferente? Claro, você tem uma dowel stem mais fina, como dá pra ver aqui, mas é um arguilho todo feito à mão. Não tem como você me cobrar que o respiro desse arguilho seja igual um respiro de um usinado que é feito no torno. O arguilho que é feito no torno, como exemplo, é um arguilho médio que pode ser um arguilho grande.
Esse aqui é o Ruka King? É King of the Road. King of the Road. Como tinha o Prince antigamente. Esse arguile é um arguile que ele pode ser médio, como você pode transformar ele com duas centrais em um arguile grande. E ele é infinitamente melhor do que o outro da KM, porque não é assim. Você tem que entender que tem uma diferença de fluxo. Eu, particularmente, gosto muito de KM, gosto muito. Eu tive um Mini Beast que foi um dos meus arguiles favoritos e eu não trocaria ele por outro arguile só por ser usinado. É uma questão de gosto. O que faz seu gosto, que você acha melhor, que te agrada mais, não quer dizer que o outro é inferior. Então KM nunca vai ser um arguile de iniciante. Não é assim, você tem uma tradição no arguile, um arguile todo feito à mão, ele é todo trabalhado. E o fluxo dele é um pouco diferente? É, mas não dele, porque ele vai carburar menos, como o pessoal fala. Não sei nem porque ele fala carburar, né? É uma coisa horrorosa. Você tá falando um Chevette de 88. Carbura, esse nave carbura muito. Carbura demais? Meu Deus! Tô falando um Chevette. O fluxo do arguile vai fazer a diferença do nível de fumaça muito mais pela sua montagem do arguile, pela quantidade de água que você vai colocar no jarro, pela furação que você vai fazer no seu roche, pela questão do controle de calor também, que é algo muito importante, que a gente vai fazer a próxima review sobre montagem de arguile. Mas o que faz muita diferença também, a sua mangueira, o seu conduíte, faz uma total diferença. Então não venha me falar que o KM, que é porque ele é antigo, porque ele pode não ter um nível de fumaça igual aos outros, está ultrapassado, ele é um arguile ruim, negativo. E hoje você consegue comprar KMs muito bons, por um preço muito bom. Você consegue pegar sites como os Narguilando, Tio Bob e qual outro? Narguileiros também. Você consegue comprar setup de KM original por 250, 280. Eu já cheguei a ver de Mini Beast a R$180, cara, R$180, que já vem com a stem, prato KM original, vasinho KM original e mangueira original. Então você vai trocar o que? Só a mangueira. Quando você for pegar, se você for comprar um KM de tamanho médio, como o Mini Camanja, como o Mini Beast, por exemplo, como o King of the Road, como outro arguile de tamanho médio que a gente tem? Manisuta. O Manisuta, se você quiser colocar ele só com uma central. Pode também. Pode também. Os pontos que vão ser olhados são quase os mesmos que os dos pequenos. Só que qual a diferença? Você faz uma diferença boa para o seu arguile. Qual conduíte você vai usar, por exemplo? Porque se você pega um conduíte como esse daqui, que é um de silicone, que é a mangueira que o pessoal geralmente fala que é anti-chamas, né? Ela é uma mangueira mais pesada, então você tem que ter um cuidado com o manuseio, porque ela pode tombar o seu arguile dependendo da força que você puxar. Ah, Renato, por que tem essa molinha na ponta? Essa molinha aqui nada mais é do que para quando você encaixar ela no seu arguile, o peso da própria mangueira não dobrar ela e restringir seu fluxo, e fazer isso aqui, ó. Entendeu? Só que, Renato, particularmente, ela é mais cara, ela tem um custo maior por ela ser resistente a calor. Se bater um carvão, não vai queimar igual umas outras. Renato, ela é melhor que as outras? Eu, particularmente, não gosto porque eu tenho a sensação de que ela me tira um pouco o sabor do fumo. Eu acho que se você fuma, que nem a gente está fumando aqui um exemplo agora, uma Kenny, numa mangueira dessa de silicone, eu acho que ela não tem o mesmo sabor que se você fuma numa brazuquinha ou num conduíte desse da X-Ruka, por sinal, que é o meu preferido. Porque, além dela ser maleável e bem mais leve, esse conduíte aqui, por exemplo, se você aperta ele aqui, apertei, ele não dobra, ele continua a mesma coisa. Terminou de fumar, você não vai ter muito trabalho, é pegar, vai lá, colocou água dos dois lados, lavou, girou. Uma dica que um amigo meu me deu muito boa, Franz, um beijo por sinal. Terminou de lavar, pega ela, girou, coloca ela um tempinho no seu freezer da geladeira. Passou uns minutinhos, você tira, essa parte da água que vai ficar aqui, ela dá empedrada, então você tira, a sua mangueira ela tá limpinha. E é uma mangueira leve, uma mangueira maleável, o custo dela é baixo. Você compra um conduíte desse aqui por 10, 12 reais no máximo, para montar o seu arguile. E temos também esse tipo de conduíte aqui. Qual a marca desse conduíte? Eu não vou lembrar. Também não lembro. Enfim, que são os conduítes que eles são lisos por dentro, mas eles não são pesados. Ele não é tão pesado na realidade. É o meio termo entre as duas mangueiras, né? Isso, muito obrigado, Tuzinho. Ele é o meio termo que você tem entre a mangueira de silicone
anti-chamas e a mangueira tradicional, brazuquinha, ex-hookah. Por quê? Ele é liso na parte de dentro dele, então ele não vai ter aquela questão de guardar a água, da água ficar presa. E ao mesmo tempo ele é maleável. Você não tem medo dele de você colocar ele aqui no narguilé. Ele não vai nunca dobrar aqui e restringir seu fluxo. E mesmo que faça, olha aqui, ó, ele não vai dobrar. Então é um conduíte que, se você tiver um pouquinho mais para investir, você compra um conduíte desse por 35, 30 reais. Até 40 reais ele já achou aqui, né? Acho. Mas é um conduíte que ele é muito bom, a vida útil dele é muito boa e a manutenção dele para você de higiene é muito tranquila mesmo. Então voltando, vou pegar um KM, vou ter que pegar o KM e arrombar a parte da mangueira e vou ter que arrombar com o furador a parte do respiro dele aqui para ficar melhor. Então, eu não indico você fazer esse tipo de coisa porque você está mexendo numa peça que foi toda trabalhada. Mas Renato, tá muito pesado. Poxa, tenta diminuir um pouco então o nível de água que você vai colocar dentro do seu jarro para ele ficar um pouco mais leve. Faz um pouco mais de furação no seu roche para ele ficar um pouco mais leve também. Mas quando você faz esse tipo de coisa, você pode arrombar demais e você fica com aquela sensação que você está puxando o ar. Concorda? Que não fica, você não tem mais aquele prazer. A purgada, como o pessoal fala, do KM, ela é diferente, por ser algo mais tradicional. Se você vai em países como Turquia, países árabes, geral, Irã, os narguilés deles, eles não tem nem respiro, para você ter ideia. É uma questão de gosto. Para eles é o que eles gostam e pra gente, pro fumo do brasileiro em si, é algo um pouco mais diferente. Então, vai comprar narguilé médio, olha a questão do jarro que você vai combinar com ele. Vou pegar um jumbo, vou pegar um sino, por exemplo. Então, vai de como você vai montar, de quanto você vai gastar. Mas lembrando, vou comprar um narguilé desse aqui, por exemplo, King of the Roots. Você tem que desmontar ele todo para lavar. Então você pega um narguilé desse, ó, você tira o pratinho, eu quero lavar. Você tira aqui, ó. Tirou o encaixe aqui do roche. Tirou a mini central. Que no caso aqui, se você colocando duas, você vai ter um narguilé de tamanho grande. Puxou o coração aqui, ó. Você consegue tirar da Witten o respiro, você consegue desmontar o seu narguilé todo para a sua higienização. E isso faz toda a diferença. Porque se você não for limpando com o tempo que você vai usando, aqui nessas juntas ela vai tendo melaço. E esse melaço ele vai incrustando. Quantas vezes eu já vi o pessoal tendo que colocar o narguilé dentro de panela com água quente, o pessoal tendo que usar o torno, usar um torno para desmontar o narguilé, por quê? Porque não faz a higienização. E isso muda? Muda. Você pega o melaço de um fumo que fica guardado aqui, ele passa sabor para você. Do mesmo jeito que se você não lava uma mangueira, você vai ter um sabor diferente no seu fumo. Se você não lavar o narguilé, você também vai ter uma total diferença. Certinho? Vamos para os narguilés grandes. Vamos lá. Narguilés grandes. Um exemplo do que a gente tem, que eu particularmente mais gosto, esse é um narguilé meu, que é o Regal Queen. Não é isso? Queen. A gente tem, perdão, de tamanho grande, Regal Queen. A gente tem o Regal Melek, que é um pouco maior. Nós temos o Sultan, o Money Sultan, da linha Heroes, como os normais. A gente tem o Osiris, que ele pode ser entre um narguilé médio e um narguilé grande, dependendo da borra, do jarro que você vai usar. Renato, eu tenho um narguilé grande. Você pega o KM Trimetal, por exemplo. Então, o KM Caesar, que são uns narguilés muito grandes. E, muda alguma coisa? A seção do narguilé grande, desse, que é o ponto que a gente queria chegar, ela é melhor do que do narguilé pequeno? Renato, um narguilé grande, eu vou ter uma seção melhor, meu narguilé vai ter uma produção de fumaça maior do que um narguilé pequeno? Ao meu ver, Renato, pela minha quantidade de anos que eu tenho, né, no mundo do narguilé, eu não sinto tanta diferença. Por quê? A diferença que eu sinto maior é na questão do resfriamento da água. Porque o narguilé pequeno, você vai ter uma questão de você resfriar menos do que o narguilé maior. Não é nem esse o ponto. É por a questão de você, um exemplo. Estou com meus amigos, a gente vai ver um jogo de futebol, vai conversar, vai fazer o que for. A gente fuma 3, 4 sessões. Com o tempo que você vai fumando e você vai colocando, por exemplo, a mangueira, o seu carvão em cima do prato, a sua stem, no narguilé pequeno, por exemplo, ela vai querendo ou não querendo, ela vai esquentar.
E do narguilé grande, para você conseguir esquentar ela toda para chegar na água, você vai ter uma diferença muito maior do narguilé grande com o narguilé pequeno. Só que se você tiver o zelo de, ah não, terminei de fumar aqui, tirei o carvão, não vou deixar no prato, vou colocar no cantinho, vou jogar fora e tudo mais, não vai mudar em nada, é uma questão de gosto, praticidade. Vou pegar um vaso jumbo e vou colocar 3 dedos de água acima do final da stem. Por quê? Porque eu gosto de uma puxada mais pesada. É gosto. Mas se você me falar que o narguilé pequeno ele carbura muito mais com o narguilé grande, o narguilé grande carbura muito mais com o narguilé pequeno, isso é mito, vai muito mais da forma que você prepara. Nós temos aqui exemplos de mangueira. Aqui sim eu vejo uma diferença. Se você pega, temos aqui 3 mangueiras diferentes. Ó. Uma brazuquinha, que tem um diâmetro bom, não é tão fininha como essa daqui, por exemplo, da Ex-Hookah. Ela vai ter uma diferença no seu fluxo? Vai. Por quê? Porque a vazão que você tem é bem diferente. Então você vai ter que fazer, querendo ou não querendo, um pouco mais de força para puxar no Ex-Hookah do que você vai ter que fazer na brazuquinha. Você tem a questão de peso, você tem a questão de durabilidade. Ah, eu pego essa daqui da Rashid, que é a mangueira da Rashid. Poxa, ela tem a bitola dela, que o tamanho dela é bem maior. Você pode fumar ou ela assim, ou encaixando aqui, para você encaixar a sua piteira higiênica e tudo mais. Ela é uma mangueira que ela vai ter uma vazão melhor do que a Ex-Hookah, por exemplo? Vai, mas é pela questão do diâmetro. Você pega a mangueira, ó, dá uma total diferença, esse tamanho para esse. Isso sim vai mudar seu fluxo. É uma mudança drástica, absurda? Não, não é uma mudança tão grande, mas vai do seu gosto. Então galera, se inscreve no canal, manda para os amigos, compartilha, divulga.